Na videoaula de hoje nós daremos continuidade à aula anterior e vamos interagir com os objetos e executar uma pequena animação na linha de tempo para a gente começar a se inteirar, dos procedimentos envolvidos no processo de animação de conteúdo no desktop. Nós iremos começar com uma animação simples, para a gente observar como é feito o deslocamento de conteúdo. Para que a gente possa dar início à nossa atividade, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma linha de tempo. Essa linha de tempo ela será responsável por memorizar os pontos iniciais e finais da animação do objeto em questão. Então vamos gerar uma linha de tempo. Nós vimos na aula anterior que esse aqui é o disparador das linhas de tempo, né? A gente utiliza essa caixa de seleção para fazer a exibição e lançamento das linhas de tempo. A gente usa esse ícone para fazer a exclusão das linhas de tempo selecionadas, caso isso seja necessário. E a gente utiliza esse botão para a gente adicionar uma nova linha de tempo. Então vamos colocar lá, linha 1. Essa é a nossa primeira linha de tempo. A nossa linha de tempo, ela não tem um tamanho específico. Ela está definida como um valor default. De acordo com o tamanho da nossa animação, esse será o tamanho da nossa linha de tempo, né? Então nós vamos começar a executar algumas interações com os objetos, né? Nós temos aqui todos os objetos, né? O objeto 5, o objeto 3, o objeto 1 e o objeto 7. A gente pode renomear esses objetos também, né? Vamos botar o nome desse objeto aqui de 1, né? obj01, vamos chamar esse daqui de obj02, vamos chamar esse aqui de obj03 e vamos chamar esse aqui de obj04. Outra coisa que nós podemos fazer também é realinhar os objetos aqui para eles ficarem na sequência, né? Se isso, por exemplo, for motivo de confusão, esse aqui, por exemplo, é o nosso segundo objeto e ele está em quarto lugar. Caso isso não seja problema, a gente pode continuar. Bom, uma vez criada a nossa linha de tempo e os objetos renomeados e posicionados na nossa linha de tempo, nós podemos então dar início a uma animação simples. Para isso, nós vamos começar com alguns critérios. A primeira coisa que nós precisamos entender é que, para cada parada dessa, em intervalos de segundo, é considerado um quadro-chave da animação, ou seja, um keyframe. É o deslocamento na linha de tempo, nos intervalos em segundo, do objeto selecionado, é que gera a animação, dá a alusão de um processo de animação. Se nós então selecionarmos o objeto 1 e nós estipularmos que em 2 segundos, da nossa linha de tempo, ele estará em outra posição no desktop, nós então teríamos gerado uma animação. E é isso que nós vamos fazer. O quadro ele vai sair do seu intervalo inicial de 0 segundo e em 2 segundos ele vai estar em outra coordenada no nosso desktop. Então nós vamos pegar o objeto selecionado, eu vou apertar a tecla Shift e vou usar a seta para baixo para deslocar o objeto na linha de tempo. Se vocês observarem, na linha de tempo já houve uma marcação para o objeto em questão. Aqui, olha, no agrupamento do objeto, nós temos todas as informações referentes ao processo de animação para esse objeto. Nós temos o processo de renderização e transformação, que houve uma alteração, né, no nosso layout. O objeto ele saiu daqui e ele se deslocou na coordenada Y e houve um movimento, que é a translação desse objeto, né? Esse objeto saiu de um ponto específico e foi para outro ponto. Então houve um deslocamento. Se nós observarmos aqui, ó, no XAML, houve a marcação dessas informações. Tá vendo? Todo o processo de transformação, de onde o objeto saiu e para onde ele foi, nas coordenadas. Depois vocês podem olhar com mais calma para vocês verem como o Blend representa isso na linguagem de persistência, né, para os componentes visuais. Então vamos alinhar de novo aqui o objeto 1 e vamos fazer uma animação para um outro objeto. Se nós pegarmos o objeto 2,
por exemplo, o segundo objeto do desktop, que é o quarto objeto na nossa linha de tempo, e estipularmos uma parada para ele em 4 segundos, nós vamos fazer um deslocamento para baixo também, né, desse objeto em questão. Uma vez o objeto selecionado, eu vou apertar Shift e seta para baixo para mim fazer o deslocamento dele preciso. Houve também uma formatação para esse objeto, um processo de renderização, o processo de movimentação e a coordenada do deslocamento. Se nós observarmos, para esses dois objetos há uma velocidade de deslocamento diferente. Vamos fazer um alinhamento aqui do objeto 4. Aqui nós observamos que em 0 segundos estão todos nas suas posições iniciais. Em 2 segundos nós vemos que, né, o objeto 1 ele já saiu da sua coordenada 0 e agora está no final da sua trajetória. Enquanto que o objeto 2, olha, ele ainda não chegou no final da sua trajetória. Ele está no meio do caminho, né? Relativamente ele está no meio do caminho. Uma vez que ele consiga efetuar todo o trajeto até 4 segundos, nós vemos então que a linha de tempo é um pouco mais longa para o segundo objeto. Nós podemos também fazer o deslocamento de forma manual, com arrasto. Olha, eu estou deslocando o mouse, tá vendo? E vendo como que ele se comporta na minha coordenada. Observaram? Agora eu vou fazer um deslocamento para esse objeto, o objeto 3. Eu vou deslocar ele do seu ponto inicial até 4 segundos. Mas eu vou fazer um deslocamento para baixo e vou fazer um deslocamento para a esquerda. Vamos ver o resultado então dessa animação. Viu que interessante? Levando em consideração as devidas compensações, o objeto 3 ele se deslocou como eu queria, né? Ao invés dele primeiro ter se deslocado para baixo e depois para a esquerda, o movimento de translação foi nas coordenadas x, y, né? Ou seja, o deslocamento desse objeto ele aconteceu para baixo e para a esquerda ao mesmo tempo, né? Se nós quiséssemos fazer com que o deslocamento fosse primeiro para baixo e depois para a esquerda, nós teríamos de ter criado um ponto intermediário. Vamos partir do zero com esse objeto aqui, o segundo objeto, vamos alinhar para a nossa linha de tempo ficar mais visível. O segundo objeto, olha, nós vamos fazer uma parada para ele em 2 segundos de animação. Vamos pegar aqui, eu vou apertar Shift e usar o mouse. Shift para o objeto não sair nem para um lado nem para o outro. Então fiz a primeira parada dele. Agora em 4 segundos, olha só, eu vou agora deslocar o objeto para a esquerda. Vamos tocar o filme para ver o resultado. Olha, houve deslocamento para baixo e para a esquerda. Inclusive o deslocamento para a esquerda foi maior. Então, para que a coisa acontecesse em 4 segundos, ele teve que dar uma corridinha, viu? Foi um pouquinho mais rápido, ó. Ele vem devagarinho e acelera no final. Observaram que interessante? Há a possibilidade de reedição de trajetórias. Por exemplo, se eu pegar o objeto 2 em 4 segundos da linha de tempo e deslocar ele para cima, né? Vou pegar o objeto 2 e deslocar ele para cima. Ó. A animação ela não está pronta enquanto você não disser que está pronta. Viu? Houve o deslocamento para baixo e para cima. Viu? É muito simples o processo de animação. É só você definir o início da trajetória, os pontos de parada nos segundos que você pretende, e então a gente tem o resultado. Essa animação, por exemplo, ela durou 4 segundos. Observaram? Não é um processo complicado, né, de ser executado a animação na linha de tempo. Isso são considerados deslocamentos simples. Vamos fazer o seguinte, vamos eliminar essa linha de tempo, vamos deletar ela e vamos gerar uma linha de tempo nova, como um processo de treinamento. Essa vai ser linha 02. Uma linha novinha, nós vamos fazer uma outra coisa. Nós vamos deslocar o primeiro objeto na linha de tempo, com 4 segundos, né? Vamos estipular um keyframe de parada aqui em 4 segundos. E o mouse para baixo e fazer o deslocamento desse objeto. Uma outra coisa que eu vou fazer também é a rotação desse objeto, né?
para vocês verem o resultado. Olha, viu que interessante? Então esse tipo de comportamento também é possível. A gente pode fazer a deformação do objeto. Uma vez que o objeto estava selecionado, eu selecionei um segundo objeto, então ambos foram incorporados, né, no agrupamento. Vamos agora estipular uma parada em 6 segundos e vamos efetuar agora um novo procedimento. Olha, eu vou diminuir o tamanho do objeto. Vamos ver o que vai acontecer. Observaram? Que interessante? Então, vai ficar agora a critério da criatividade de vocês estarem gerando esse tipo de diferenciação. Toda vez que você estipula uma parada e você faz uma alteração no objeto, o sistema automaticamente anima as diferenças entre um objeto e outro. Aqui nessa linha de tempo, olha, o objeto tinha esse tamanho, né? Ele começa de um tamanho normal dele e ele vai diminuindo, até ficar pequenininho. Se nós aqui, por exemplo, em 3 segundos, estipulássemos uma outra parada para esse objeto, e aqui a gente deslocasse ele para a esquerda, por exemplo, olha só, haveria agora todo o processo de redução do objeto, ele continuaria reduzindo, só que a partir deste ponto ele começaria a se deslocar para a esquerda. E é o que vai acontecer. Ó. Não é? Vamos lá, partindo do zero. Animação. Observaram que interessante? Se nós pegarmos esse objeto aqui, ó, e fizermos agora um processo diferente, vamos primeiro estipular uma parada para ele. Ele está vindo, né? Vamos estipular uma parada para ele em 5 segundos para esse objeto. Vamos lá. E em 6 segundos a gente então desloca todo para a esquerda. Vamos ver. Vai ficar bastante interessante. Observaram? Então, através desses movimentos simples, a gente consegue fazer animações bastante complexas. Observaram? Espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima videoaula a gente vai tratar de um outro tipo de interação com os objetos. A gente vai usar a inteligência nesse caso, né? Para a gente gerar então intervenções por parte do usuário, e essas intervenções elas vão alterar o processo de animação.